Olá pessoal, toda ansiedade é um transtorno, é uma doença? Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Veja, primeiro vamos então discutir o que é o conceito de ansiedade. A ansiedade é uma função psíquica, ou seja, uma função que o nosso cérebro tem para a proteção da vida. Ou seja, ela nos ajuda a planejar a vida a curto prazo e também, nos momentos de perigo, ela aciona alguns mecanismos bioquímicos no nosso corpo para nos proteger e tentar ajudar na fuga ou na luta contra esse perigo que se apresentou. Ou seja, é uma função psíquica fisiológica. Pensando assim, toda ansiedade é doença? Não. A ansiedade, ela é uma função fisiológica, ou seja, uma função normal do nosso organismo. Então, quando que a ansiedade passa a ser um transtorno? Veja, em psiquiatria, quando a gente fala de transtorno, a gente fala de uma situação que traz sofrimento, que traz prejuízo para o paciente, para o indivíduo e para as pessoas ao redor. Então, se a tua ansiedade, ela traz prejuízos, ela traz sofrimento para você ou para as pessoas que convivem com você, a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Esse sim precisa de tratamento. Veja, a ansiedade, quando ela chega no seu ápice, no pico de ansiedade, maior ápice de ansiedade que a gente pode ter, a gente chama de transtorno de pânico, que nada mais é do que um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela provoca algumas reações físicas no nosso organismo. Por exemplo, taquicardia, coração acelera, a gente tem sudorese nas mãos ou no corpo todo, a gente tem dilatação da pupila. E por que acontece, então, esses efeitos físicos no nosso corpo? Ansioso, ele faz uma descarga adrenérgica no sangue, para que as pupilas dilatem, para que ele enxergue melhor, as mãos transpiram para que ele perca calor do corpo, né? E o coração acelera para bombear mais sangue. Tudo isso para preparar a gente fisicamente para uma situação que a gente chama de luta ou fuga, diante de um perigo iminente. Okay? Então, esses efeitos físicos, eles são fisiológicos, desde que aquele perigo seja real. Vamos falar agora, então, de um transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico. Na crise de pânico, o indivíduo tem todos esses efeitos físicos que eu falei para você, coração acelerado, mão transpirando, pupilas dilatadas e uma sensação iminente de perigo e morte. E por que a gente chama transtorno de pânico? Porque, na verdade, nesse momento, não existe um perigo real. O mecanismo de ansiedade ele é disparado, né, sem que exista um perigo de fato com aquele indivíduo. Então, nossos mecanismos de alerta e ansiedade, eles estão descalibrados, ou seja, eles não estão funcionando no momento certo, eles estão funcionando sem que haja necessidade. Por exemplo, é comum se vocês saírem na rua e o indivíduo encostar uma arma e falar é um assalto, o coração acelera, as mãos transpiram. Por quê? É o corpo se preparando para a fuga ou para a luta. Isso é um instinto primitivo do homem. Agora, se você está caminhando na rua e nada disso acontece, e você sente todos esses efeitos, uma sensação iminente de morte, de perigo, você tem um transtorno de ansiedade que a gente chama de transtorno de pânico. No transtorno de pânico, essas crises de ansiedade elas são agudas, repentinas e, na maioria das vezes, sem motivo. Já no TAG, que é o transtorno generalizado de ansiedade, a ansiedade ela é contínua, ou seja, o indivíduo vive com aquela sensação de insegurança, de medo, com a sensação de que algo vai dar errado, com a sensação que tudo que ele vai fazer, que ele vai planejar, que não vai dar certo. Até porque um dos conceitos de ansiedade é a perspectiva de futuro pessimista, ou seja, ele vai fazer uma prova, ele acha que ele vai ser reprovado, ele vai fazer uma viagem, ele acha que vai ocorrer algum acidente. Então sempre o futuro vem de maneira trágica na cabeça do ansioso. E no TAG, então, essa ansiedade é de maneira continuada, diferente no transtorno de pânico, que ele se apresenta em crises de pânico. No transtorno de ansiedade generalizado, essa ansiedade é continuada. Uma característica muito comum na personalidade do indivíduo ansioso é que ele é muito controlador, ele precisa ter tudo sob o controle dele. E na verdade, gente, nós não temos nada sob controle, a gente não controla absolutamente nada. Então o indivíduo ele quer ter o controle de tudo, por quê? Porque se algo sai diferente do que ele imagina, do que ele planeja, o cérebro dele entende que ele está correndo risco, que algo de ruim pode acontecer. Então ele tende a ter um controle sobre tudo. Então ele é perfeccionista, ele pode desenvolver o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também é um transtorno de ansiedade. Então, uma característica de personalidade dos indivíduos ansiosos
é aquela personalidade controladora, aquela personalidade que precisa ter o controle de todas as coisas. Ele tem essa necessidade. Por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo, existe o que a gente chama de pensamento mágico. Ele acredita, se ele fizer os rituais, se ele fizer tudo planejado do jeito que ele acredita ser o correto e que traz menos risco para ele, ele corre menos riscos. Então ele acaba desenvolvendo rituais, e se ele não fizer aqueles rituais, ele acaba tendo crise de ansiedade, porque se não está dentro do meu controle, não saiu do jeito que eu imaginei, pode ser que algo de ruim aconteça, né? Então, existem vários transtornos de ansiedade. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de pânico, né, que a gente evidencia crises de pânico mais agudas, né? Essas crises duram de 25 a 30 minutos e elas são autolimitadas, elas passam de qualquer maneira. E existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela ansiedade continuada. Agora, é muito importante a gente abordar aquela ansiedade que inconscientemente, ou que o indivíduo não sabe, é provocada pelo próprio indivíduo. Veja, quando eu tenho hábitos que colocam minha saúde em risco, que agride meu organismo ou que agride meu psiquismo, o cérebro do paciente começa a lançar adrenalina na corrente sanguínea e provocar ansiedade naquele indivíduo para alertar que ele está colocando a saúde, ou o corpo, ou a mente em risco. Exemplo disso para ficar mais claro. Por exemplo, a mulher que tem dupla jornada, que trabalha em casa, trabalha fora, e isso não é saudável. Com o decorrer do tempo, ela pode desenvolver um quadro ansioso, porque o cérebro dela entende que aquela dupla jornada, que aquele estresse continuado é um risco para a saúde, né, e para o psiquismo da mulher. Então, ela pode começar a desenvolver ansiedade, né, pelo mau hábito de não ter um momento de lazer e estar sob estresse continuado. Então, os hábitos que podem provocar ansiedade é jornada de trabalho extenuante, relacionamentos tóxicos, estresse continuado com situações, por exemplo, de dívidas, estresse continuado em relacionamentos, brigas familiares. Tudo isso pode acabar desenvolvendo o quadro ansioso, porque o cérebro entende que aquilo é agressivo para o psiquismo e é agressivo para o corpo. Então é um aviso, a ansiedade aí vem como um aviso que, se não cortar aquelas coisas que estão acontecendo, aqueles hábitos que estão sendo desenvolvidos, o paciente pode adoecer. Então a ansiedade vem como um aviso. Então muitas vezes o paciente está com muitos problemas financeiros, problemas no casamento, problemas no trabalho, e aí começa a desenvolver crises de pânico. E ele não consegue fazer essa ligação entre a ansiedade que ele está sentindo, as crises de pânico, e o hábito de vida que ele tem. Mas os hábitos de vida também podem desenvolver ansiedade. Então, com esses hábitos que são danosos, o cérebro começa a desenvolver gatilhos de ansiedade, como se fosse um aviso para o indivíduo. Só que raramente o indivíduo faz essa analogia, faz essa ligação com o estilo de vida que ele leva e a ansiedade que ele está sofrendo. Então, gente, o que é importante guardar desse vídeo? Primeiro, todo mundo tem ansiedade. Ansiedade não é doença. Quando é que ela passa a ser doença? Quando ela vira um transtorno. E para ser transtorno, ela tem que causar sofrimento e prejuízo para a vida do indivíduo ou para as pessoas que rodeiam esse indivíduo. Ou então, nem toda ansiedade precisa ser tratada medicamentosamente, né? Aquela ansiedade que é provocada por maus hábitos de vida, corrigindo esses hábitos, a ansiedade tende a melhorar. Qual ansiedade a gente trata? A gente trata aquela ansiedade que é um transtorno de ansiedade, que traz prejuízo, que traz sofrimento. E o mais importante é que, assim, a ansiedade tem tratamento, responde bem ao tratamento, responde rápido, inclusive. E o tratamento psicoterápico também é muito importante para que o indivíduo aprenda a lidar com os gatilhos e reconhecer os gatilhos que levam ele a ter crise de ansiedade ou uma ansiedade continuada, como a ansiedade generalizada. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o quadro ansioso que a gente discutiu aqui hoje, deixa aí nos comentários e eu vou tentar responder a todos, ok? Um abraço e até a próxima.